Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 11. Damos graças ao Senhor porque sempre nos traz a lembrança. O Senhor, Ele percebe, Ele tem a percepção, o conhecimento dos nossos corações, das intenções dos nossos corações. Ele conhece todos os nossos pensamentos, né? Damos graças ao Senhor esta manhã por causa disso também. Porque o Senhor, Ele é conhecedor de tudo que se passa dentro de nós. E na verdade o Senhor é um Senhor Ele conhece as intenções. Às vezes nós queremos esconder as nossas intenções do Senhor, executando outra coisa, né? Que Ele não tem pedido. Às vezes nós queremos substituir o que o Senhor pediu de nós, né? Mas Ele é conhecedor dos corações. Isso é segurança para a nossa vida, irmãos. Amém? Isso nos traz uma segurança. Isso é importante, essa manhã, ressaltar o quanto isso é importante. Que Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece e quer tratar, quer cuidar do nosso coração. Para que as intenções dos nossos corações sejam boas e agradáveis perante Ele. Que as intenções do nosso coração sejam únicas em agradá-lo. E às vezes nós não percebemos isso. Caminhando de qualquer forma, de qualquer maneira, na presença do Senhor, com a nossa intenção que ofende ao Senhor, que está na contramão da vontade do Senhor. O que o Senhor pede de ti? O que o Senhor pede de nós? E às vezes nós oferecemos para Deus aquilo que Ele não pede de nós. E queremos que Ele se agrade. Irmãos, nós já aprendemos, né, com a experiência do rei Saul, que o Senhor se agrada somente daquilo que Ele pede de nós, quando nós executamos conforme o seu pedido. Amém? Você imagina, você chega em um restaurante, você olha o cardápio e você escolhe um prato, e você faz o seu pedido, e o garçom vem com outro prato. Como que nós ficamos? E naquele dia nós estávamos com muita fome. Enfrentamos uma fila longa até chegar a nossa vez. E quando chegou a nossa vez, o nosso pedido foi substituído. Com o prato do dia. Mas nós não pedimos o prato do dia, nós pedimos aquele prato especial, que vai exigir do chefe esforço, maior cuidado, independentemente se o restaurante está cheio, se tem muitas pessoas esperando. Foi um pedido. E como será quando aquele garçom vem com aquele prato ao qual você não pediu? É uma comparação, irmãos, pequena, mas muito pequena. Agora, imagina o Senhor, através da vida de Samuel, quando chega naquele lugar
E Saul vem ao encontro de Samuel e diz: olha, eu cumpri a vontade do Senhor. O garçom chega para nós, para você e diz: nossa, como foi? A comida estava boa? Né? Eu fiz de acordo. Você fala: não, eu nem comi, porque não foi esse o meu pedido. Foi isso que Samuel falou: Saul, mas que barulho é esse? De ovelhas, de vaca? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? Então Samuel ali estava representando ao Senhor, a palavra do Senhor. Que o profeta, ele representa a palavra do Senhor, a palavra manifestada, a palavra dita do Senhor. Então isso, irmãos, é para que nós sondemos o nosso coração. Porque nós vivemos um tempo bem atribulado, cheio de ideias, cheio de coisas, onde o homem tem se voltado para si mesmo. Nunca existiu uma época, e Paulo já falava, né, a Timóteo: olha, chegará um tempo que homens serão amantes de si mesmos. Irmãos, esse tempo está aí. E esse espírito de ser amante de si mesmo não está no mundo. Está combatendo contra a igreja, contra você, contra mim. Nós chegamos, irmãos, a esse tempo. E o que fazer? Precisamos buscar ao Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor nos conceda discernimento, nos conceda misericórdia, para que nós não caiamos, irmãos, nesse laço de amar a si mesmo. Isso será um grande prejuízo para a nossa vida. Nós estabelecemos a nossa vontade, o que nós queremos, e não consultamos o conselho de Deus. Aquele que não consulta o conselho do Senhor é aquele que se tornou amante de si mesmo. Paulo disse assim, quando foi chamado pelo Senhor: olha, eu não consultei nem carne e nem sangue. Ele permaneceu perante o Senhor até que o Senhor o buscasse, até que o Senhor o apresentasse. Ele não moveu nada, ele permaneceu ali, irmãos. Poucos discípulos tinha conhecido. Muitos sabiam que aquele Paulo que perseguia a fé tinha se rendido a essa fé, mas ainda eles não tinham convivido com ele. Então havia algo no ar ali ainda. E Paulo esperou com paciência até que o Senhor o apresentasse a todos os discípulos, às igrejas. E assim Paulo foi, submisso, sujeito, temente ao Senhor. Amém? E o Senhor honrou a vida dele até o fim. As revelações que aquele homem teve, irmãos, dos céus, do interior dos céus, nem o outro escreveu nas Escrituras. Então que nesta manhã possamos assim considerar a palavra, porque o Senhor nesta manhã já falou conosco. Né? O irmão perguntou: quem é Jesus para você? Jesus, o que ele representa para a nossa vida? Ele é o Senhor. Às vezes nós declaramos que Jesus é Deus, mas o seu senhorio muitas vezes não é revelado na nossa vida, pelas nossas atitudes, pelos nossos frutos. E é necessário, irmãos, nesse tempo, o que o Senhor pede de nós:
o que o Senhor virá buscar. Qual deve ser o nosso empenho? É de frutificar. De frutificar. A árvore ela pode ser boa, bonita, frondosa, mas se ela não tiver fruto, irmão, então o Senhor, pelo seu Espírito Santo, esta manhã, Ele está nos encaminhando, nos direcionando para Ele, para compreender, irmãos, nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que permanecer olhando para Jesus, olhando para frente. Nós não podemos nos distrair com as coisas interiores, que muitas vezes, por falta de buscar um conselho da parte do Senhor, eu carrego aquilo na minha vida e aquilo me afasta do Senhor. Me leva a me enveredar a outros caminhos que não são do Senhor, a outras ideias que não são do Senhor, a ter uma vida que não é do Senhor. A vida do cristão reflete a vida de Cristo. Aqueles irmãos lá em Atos, quando começou a perseguição sobre eles, qual que era o diferencial? Eles foram chamados, aqueles irmãos do caminho, mas também foram denominados de cristão. Porque eles imitavam, eles tinham uma vida de piedade. Ou seja, uma vida de piedade é uma vida que anda da maneira de Cristo. Então as pessoas viam neles que eles tinham uma vida diferente. E nomearam, deram um nome, né? Ó, esses são os cristãos. Eles tinham a marca de Cristo. Eles não viveram mais para eles. Eles viveram para aquele que os chamou. Irmãos, nesses dias nós corremos grande risco, porque a multiplicar da iniquidade, a cada dia, ela tem aumentado. Ela tem se manifestado de formas diferentes a cada dia. O mal tem se manifestado diferente a cada dia. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Então, ou seja, o mal de ontem foi um. O mal que se apresenta hoje é outro. E o mal que vai se apresentar amanhã será outro, irmãos. Ele pode vir de uma forma, com uma aparência externa, uma aparência boa, bonita, que você pode abraçar. Nós temos que abraçar a fé em Cristo. Não outras coisas. Não outras ideias. Não outros pensamentos. Nós temos que voltar a exercer, irmãos, a mente de Cristo. Nós podemos nos raciocinar, ter um raciocínio natural. Nós recebemos a mente de Cristo. Então use a mente de Cristo. Nós precisamos usar a mente de Cristo nesse tempo. Então aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2, é uma palavra bem importante para os dias de hoje. 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo começa a discorrer esse texto dizendo assim: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, irmãos. Isso tem que mexer conosco. Nós não podemos tratar essa palavra como se fosse uma palavra comum no meio dos homens, porque aqui Paulo estava falando de zelo de Deus, dos céus, da glória, do trono de Deus. Paulo estava preparando a igreja
para um fim. Qual era o fim? Apresentá-la a Cristo, o seu marido. Então Paulo tinha esse cuidado. Você imagina uma noiva entrando numa catedral, o marido lá na frente esperando, e ela entra. Quando você se coloca os olhos nela, você percebe que o seu vestido está manchado. Ainda que seja uma pequena mancha, naquele vestido todo adornado de branco, uma pequena mancha, já faz você não olhar mais para a aparência dela, não olhar mais para a beleza dela. O teu olhar vai ser só naquela mancha. Então Paulo estava preparando a igreja como uma virgem para apresentá-la ao marido, a Cristo. Preparando como? Trabalhando para que os vestidos dela estejam brancos como a lã, brancos como a neve, que ao entrar naquela catedral, os olhos do seu esposo se enchem, brilhem, e possa ver nela a perfeição. Mas Paulo, por outro lado, temia, como ele trabalhava dia e noite, ele temia porque havia algo combatendo contra esse trabalho dele, contra essa edificação, contra esse preparar da noiva. A partir do verso 3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. O que estava combatendo contra a igreja? O que está combatendo contra a igreja nesses dias? Assim, olha a comparação de Paulo. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua... O diabo não chegou para Eva e se apresentou: olha, eu sou o diabo, estou aqui, porque eu quero que você coma essa fruta. Não, ele não falou isso. Enganou Eva com a sua astúcia, irmãos. E devemos pensar e considerar todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, tudo que eu tenho planejado. Será que está dentro desse contexto da edificação do Senhor na minha vida? Será que tudo que eu tenho planejado está conservado dentro do conselho do Senhor? Irmãos, o que nos preserva é o conselho de Deus. O que nos guarda é o conselho do Senhor. O conselho do Senhor é eterno e permanente. O conselho do Senhor nos mantém santos, limpos, edificados e preparados para aquele grande dia. Aqui ele fala para que os vossos sentidos se apartem da simplicidade que é em Cristo. O que é simplicidade? É o contrário da complicação. Pense assim, isso é simples, por quê? Porque ele não tem nenhuma complicação. Eu consigo entender, ver e fazer. É assim em Cristo. Cristo é simples. Ele diz: aprendei de mim que sou manso
e humilde ou simples de coração. Pode vir que vocês aprenderão. Então Paulo temia, né, que as coisas de fora, os pensamentos, as novas ideias, né, sejam corrompidos os vossos sentidos. Como se corrompe? Um bom sentido. Trazendo uma outra ideia. O diabo dá ideia, irmãos. Ele ama dar ideia, ao contrário da vontade de Deus. Deus fala algo e ele vem e traz uma ideia nova. Ele quer gerar em nós um individualismo que eu possa fazer e viver fora daquela palavra de Deus. E que ideias são essas? Vamos ler aqui no verso 4. Porque se alguém vindo, porque Satanás usa pessoas para se aproximar, porque vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão, o quê? Sofrereis. Outro. Irmão, se o Senhor te colocou numa caminhada, você não pode olhar para trás. Não há justificativa para deixar aquilo que o Senhor nos colocou para fazer outra coisa, para se distrair. Nós temos que permanecer naquela palavra que o Senhor nos deu como guia das nossas vidas, como direcionamento das nossas vidas. Irmãos, nada pode e ninguém pode substituir a verdade. Mas Paulo tinha um temor que ia haver homens que viriam com outro evangelho, com outra ideia, com outro pensamento. E alguns iam aceitar isso, alguns iam receber isso, alguns iam abraçar essa ideia, e ele diz assim: isso vai te apartar de Cristo, e vocês vão sofrer. E vocês vão sofrer. Que isso, irmãos, não aconteça conosco. Isso não aconteça conosco. Isso é muito simples. É muito simples. Quando você deixa de olhar para o Senhor, de ver que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor é aquele que tem o domínio sobre a minha vida. Aquele que o meu coração está prostrado em reverência aos seus pés. O Senhor é aquele que tem o domínio sobre a minha vida, irmãos. Eu posso ficar no prejuízo, mas por causa do senhorio de Cristo, eu devo me sujeitar a Ele. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui nós vamos ler um exemplo que foi deixado para aviso nosso. Então esse texto está ligado diretamente conosco, com a igreja, que foi deixado para aviso nosso.
1 Coríntios 10, capítulo 1, verso 1. Todos acharam? 1 Coríntios 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então nós percebemos aqui que todos aqueles que estavam no deserto, todos experimentaram da mesma coisa, comeram da mesma coisa, beberam da mesma coisa, estavam debaixo da nuvem, estavam debaixo da coluna, atravessaram o mar, todos desfrutaram, irmãos, daquilo que o Senhor operou na vida deles. E ele diz assim, interessante, né? No verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era? Ele revela aqui que a pedra era Cristo. Ou seja, todos comeram e beberam de Cristo lá no deserto. Preste atenção nessa manhã que o Senhor está falando conosco. Quanto de nós temos bebido e comido dessa pedra que é Cristo? Temos estado aqui todo domingo. Irmãos, mas isso não vai ter valor se nós não perseverarmos, se nós não permanecermos aonde o Senhor quer. Se nós não mantivermos esse evangelho eterno que o Senhor tem revelado para a vida da igreja, se nós não darmos ouvidos a outros pensamentos, se o teu coração está com uma dificuldade com algum irmão, é porque você já começou a dar ouvidos a esses pensamentos, que não está dentro de Cristo. Esses pensamentos estão fora de Cristo, irmãos. Não abrace esses pensamentos. Dele continua a leitura, né? No verso 5 diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Irmãos, eles comeram, eles beberam de Cristo, mas aqui diz: mas o Senhor não se agradou da maior parte deles. Por quê? No verso 6 ele começa a explicar o porquê. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mesmo eles experimentando, mesmo eles sendo participantes de Cristo, eles cobiçaram coisas más, irmãos. Deram lugar a seus próprios pensamentos. Irmãos, os nossos próprios pensamentos é mal. Essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar, irmãos. Nós somos criados no pecado. Nós somos afetados completamente pelo pecado. E se hoje eu não estiver ligado em Cristo, raciocinando com a mente de Cristo, andando no temor de Cristo, eu corro um grande risco de estar dando ouvidos aos meus maus pensamentos. Lá no Evangelho, se eu não me engano, em Marcos, diz aonde surgem os maus pensamentos? Os adultérios, roubos, mentiras. Lá naquele coração. Mas é um coração que não deixou ser tratado pelo Senhor. Um coração que viveu escondido do Senhor,
fazendo as suas próprias vontades. Uma hora manifesta o que está lá dentro. Aqueles pecados ocultos, irmãos, que não foram trazidos à luz, que não se arrependeram. Então o povo estava aqui no deserto vendo as maravilhas do Senhor e de repente o coração deles começaram a brotar coisas más, cobiças. Cobiças, irmão. Irmãos, o povo estava no deserto. Viram as maravilhas do Senhor. Aonde estavam essas cobiças? Fora ou dentro? Estava dentro. Esse é o trabalhar do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo nos convence, a palavra nos limpa, irmãos. Por isso que eu devo dar ouvidos à palavra de Deus. Mesmo que ela venha, e a maioria das vezes ela vem ao contrário da nossa vontade. E nós temos aquele choque, né? A nossa vontade com a vontade do Senhor. Segura aí no texto. Vamos ler aqui em Coríntios. Deixa eu achar aqui para os irmãos. Segunda Coríntios 13. Quando se trata da verdade, irmãos. Jesus Cristo é a verdade. Amém? Ele é a única verdade. Segunda Coríntios 13, versos 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Tem uma outra versão. Nada podemos, irmãos, olha o que está escrito. Nada podemos. Vou repetir, nada podemos. Isso anula tudo. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Por isso que o nosso coração tem que estar subjugado, irmãos, à verdade do Senhor. Eu não posso criar no meu coração uma cabaninha. Enquanto o Senhor está construindo, edificando a sua casa, nós construímos uma cabaninha dentro do nosso coração para guardar nossas próprias verdades. E queremos muitas vezes trazer o Senhor para aquelas verdades ocultas dentro de nós, que diante dele não é verdade, que diante dele não é luz. Toda a verdade caminha na luz, irmãos. O que caminha em trevas não é verdade. Então, continuando a leitura, né, no verso 5, né, o Senhor não se agradou da maior parte, porque eles ficaram prostrados no deserto, né? E no verso 6 diz assim: e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mas não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Isso é uma idolatria. O povo assentou. Não assentou diante do ídolo. Não assentou diante de uma imagem esculpida pela mão do homem. O povo assentou-se para comer e beber. E fizeram disso um grande prazer para a sua alma. O comer em excesso, o beber em excesso, irmãos, é um grande prazer para a nossa alma, para o nosso ego. Por isso que é bom jejuar. Que o jejum destrói esse desejo incontrolável por comida, essa satisfação.
Isso causa dano e mal para a nossa vida. Então o Senhor nomeou isso como idolatria do povo, né? E depois disso, o que aconteceu? E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Então nós vemos aqui vários pecados, né? O se assentar, comer e beber, se tornar idólatras, eles fornicaram, eles tentaram a Cristo, eles murmuraram. Olha quantos pecados. Você pode dizer, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, mas eu não consigo controlar a minha língua na murmuração. Então, tudo que o Senhor pedia, eles reclamavam. Tudo que o Senhor pedia, eles achavam enfado. Mesmo diante de tudo que o Senhor tinha, que eles tinham desfrutado da parte do Senhor, né? Isso está enraizado, irmão, dentro do homem. Por isso que nós precisamos estar subjugados completamente aos pés do Senhor. Para que isso não venha aflorar amanhã depois. Para que nós sejamos guardados, protegidos pelo Senhor. Isso vai passando, a gente vai dando lugar a isso, irmãos. Isso vai sendo comum na nossa vida. Vai se tornando uma coisa normal. Eu vou perdendo o temor. E vou me enchendo de desculpas, e usando a própria palavra. Nós usamos um verso dizendo assim: o Senhor é conhecedor do meu coração. O Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor conhece a minha intenção. Olha que coisa linda, né? Isso nada mais é do que você estar fazendo uma declaração de culpa. Assumindo que você está errando, mesmo o Senhor sabendo e vendo, você continua errando. É tempo de mudança, irmãos. É tempo de mudança. O que é melhor para a nossa vida nesse tempo? Abraçar as minhas ideias? Eu acordo de manhã e tive uma grande ideia. Tive uma ideia excelente. Eu vou fazer um carro novo para carregar a presença de Deus. Eu vou fazer um carro novo para trazer a arca, para buscar a arca, que está tanto tempo longe de nós. Isso é um perigo. Aquele irmão que passa muito tempo longe, muito tempo sem comunhão, muito tempo sem oração, muito tempo sem leitura da palavra. Irmãos, ele inventa um carro novo. Porque a visão dele, ele se perdeu na visão, então ele busca na visão de outro. No caso aqui, Davi buscou na visão dos filisteus e fez um carro novo para trazer a arca. E trouxe prejuízo para a vida deles. Amados irmãos, existe da parte do Senhor, preste bem atenção, você que está com o coração perturbado, existe da parte do Senhor princípios. Se você seguir os princípios do Senhor, você vai receber a cura de Deus. Você vai receber a libertação do Senhor. Você vai receber a segurança do Senhor, o respaldo do Senhor. Você está assim porque você tem andado em outro caminho, os seus próprios pensamentos. O povo, enquanto andava no caminho do Senhor, eles tinham um maná todos os dias. Eles tinham uma coluna de nuvem os cobrindo durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite,
O Senhor abatia todos os seus inimigos, aquele mar se abriu, o faraó e seus cavaleiros foram engolidos pelo mar. Mas o dia que eles deixaram de olhar para o Senhor e olhar para eles e consultar os seus corações, dizendo: olha, isso que o Senhor está fazendo não é bom, não é suficiente, eu mereço mais. Eles começaram a cair, irmãos. A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. E quando nós a obedecemos, quando nós nos sujeitamos a ela, ela é poderosa para nos sarar. Ela é poderosa para nos transformar. Assim é a palavra do Senhor. O Senhor não te mandou fazer coisas, correr, tentando embalar o vento. O Senhor não falou para você ficar correndo atrás do vento. O Senhor falou para você se assentar e se acomodar com aquilo que Ele já tem te dado nas coisas simples. Aonde o teu coração não será contaminado, pelo contrário, será guardado pelo Senhor. É na simplicidade de Cristo que nós somos preservados, irmão. Porque a simplicidade de Cristo não tem mistura com nada, com outra coisa a não ser com o próprio Senhor. Volta, irmão. Abraão, ele desceu para o Egito com Sara. Ele tinha as suas justificativas, mas lá no Egito ele errou. E lá no Egito, ele teve que voltar aonde? Ao primeiro altar. Ele edificou um altar, ele deixou o seu primeiro altar e foi lá no Egito. Ao invés de permanecer ali nos primeiros altares, até o Senhor. Porque o Senhor tinha o chamado, o Senhor tinha uma palavra sobre a vida dele, até o Senhor manifestar essa palavra sobre ele. Mas não, ele desce para o Egito, ele sai diante do Senhor. Ele traz Agar com ele. Agar dá um filho para ele, Ismael. Nada disso tinha necessidade, irmãos. Se ele tivesse permanecido no primeiro altar. E assim somos nós. Sempre que descemos, nós trazemos alguma coisa juntamente conosco, que não é da paz, não é da parte do Senhor. Precisamos voltar ao primeiro altar de Deus. Precisamos voltar à aliança eterna, Jesus Cristo. E ali, Senhor, eu tenho feito tantas coisas, meu coração tem enchido de tantas ideias, de tantos desejos, de tantos planos. Mas eu não quero caminhar nos meus próprios planos. Vamos abrir em Provérbios, irmãos, capítulo 3. Esta manhã, irmãos, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Aquele que nele, em si mesmo, tem toda a verdade. Não importa se você avançou e começou a produzir coisas que o Senhor não foi da vontade do Senhor. Foi por uma insistência tua, uma insistência minha. Volta para o primeiro altar, abre mão. O pouco com Deus, irmãos, pode transbordar a nossa vida. Ainda mais se a gente fica buscando um conselho para executar aquilo, né? Conselhos no mundo para executar. Como você fez isso? Como você fez aquilo? Como você age nisso? Como você age naquilo? Você está perdido em si mesmo. Provérbios 3, a partir do verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes ou não te firmes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso é um conselho para nós, irmãos. Confiar no Senhor de todo o coração, reconhecer e não ser sábio aos nossos próprios olhos. Esse é um conselho do Senhor esta manhã para nós. O Senhor quer endireitar os nossos caminhos, irmãos, e pode ser qualquer coisa que eu deixo de fazer para o Senhor e faço para mim, pode ser coisa boa, irmão. Você pode dizer assim, mas o Senhor sabe, o Senhor me ama. E eu vou dizer para você, acho que o Renato na reunião passada, na outra que estava presidindo, ele disse que o Senhor corrige, né? A correção do Senhor é para os filhos. A correção do Senhor é para nos pôr seus filhos no bom caminho. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos tem como filhos. E eu pergunto para você, você está disposto a ser corrigido pelo Senhor? O que é uma correção? Você está na escola, antigamente, né, não tinha caneta, era lápis, no meu tempo. Daí você escrevia errado, e a professora vinha corrigir e falar, não, isso aqui está errado, não corrige. Primeira coisa era apagar aquilo ali. Às vezes nós fazemos alguma coisa fora, o Senhor quer apagar aquilo ali, para escrever, irmãos, o que é certo. Isso é correção. Isso é correção. E nós temos que dar graças a Deus que o Senhor nos corrige. Porque nós temos um sinal sobre nós. Um sinal de filho. Amém? Um sinal de filho. Não se aborreça com essa palavra. Mas se alegre. Porque o Senhor está vendo o teu coração, o meu coração. E Ele quer nos corrigir. Ele nos quer trazer junto. Irmãos, tem um segredo. Toda correção, quando nós passamos por ela, nos dá a oportunidade, nos dá o direito de sermos participantes. Não é de qualquer coisa. Do que é? A santidade do Senhor. Da santidade de Deus. Que coisa bela essa manhã. Por que nosso coração está sobrecarregado? Porque saímos do propósito, saímos do eixo. É como se fosse um relógio. Se alguma coisa quebra dentro do relógio, todas as peças do relógio é importante. Todas. Irmãos, todas as peças de um relógio é importante. Para ele funcionar corretamente, precisa-se de todas as peças. Se faltar algo, ele pode até funcionar, mas ele atrasa, ou ele adianta, ou ele para. Não é verdade? Quem sabe eu estou atrasado, quem sabe eu adiantei, e quem sabe eu estou parado. Alguma pecinha dentro de mim quebrou. Eu não sei onde você está. Se você adiantou, atrasou ou parou. Eu não sei. Mas se o Senhor está falando isso essa noite, porque os olhos dele estão percebendo isso. E ele quer trazer você novamente ao ponto certo. Ao caminho reto. E eu vejo isso como uma maravilha de Deus. Uma maravilha de Deus. Porque hoje as pessoas não querem mais saber se elas estão na frente, se elas estão atrás, se elas estão paradas. Elas querem obrigar a Deus a abençoá-las. E vou dizer, Deus não está abençoando. Deus entregou elas para satisfação própria. Eu não quero ser entregue para a minha satisfação própria. Porque ai de mim, irmãos. Se eu me deleitar nos meus próprios pensamentos, ai de mim. Ai de mim. Ai de nós.
Não dê lugar a seus próprios pensamentos. Irmão. Vamos abrir no Salmo 106. Para nós encerrarmos. Salmo 106, eu queria que todos estivessem presentes. Eu louvo o Senhor, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados, mas que tem uma ponta afiada que ela penetre lá no mais profundo do nosso coração. Só que a palavra de Deus, como espada, preste bem atenção, ela faz o corte, ela faz a ferida, mas nela ela tem um poder de curar. Você está entendendo? Ela tem o poder de curar. Ela tem o poder de restabelecer. Ela tem o poder de calcificar, de cicatrizar. A palavra de Deus não é aquela espada, irmãos, que estava na mão de Pedro naquele dia que foram prender o Senhor, que feriu a orelha daquele soldado. Não é essa palavra que eu estou falando. Eu estou falando da palavra de Deus. Que quando ela está passando em nós está doendo. Mas Ele vem também com a mesma palavra e cura. E cura, restaura. É isso essa manhã. Não importa de repente o que a gente fez, o desvio que nós tivemos, mas se nós voltarmos e as feridas que nós adquirimos por desviar, a palavra de Deus cura. A palavra de Deus restabelece, irmãos, porque ela tem esse poder curador. Ele que abre a ferida, mas Ele também cura a ferida. Amém? Nós temos que, irmãos, que começar a olhar o Senhor como o Senhor da nossa vida. E parar de criar coisas, circunstâncias, situações, movimentos que Ele não está presente. Pare e volte para o Senhor. Restabeleça o teu altar com o Senhor, para que a glória de Deus venha sobre você. Você não precisa, você e eu, nós não precisamos de mais, nós precisamos da presença do Senhor. Da presença do Senhor. Então vamos ler aqui Salmo 106, a partir do verso 12. Depois os irmãos leem em casa, né? O Salmo 106, Hebreus 11, e assim vai. Eu quero gerar fé na vida dos irmãos. Os irmãos precisam ler a palavra do Senhor. Então, Salmo 106, a partir do verso 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E Ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Eu, quando leio essa palavra, irmãos, meu coração teme. Isso foi escrito para aviso nosso. Tantas coisas que esse povo, leia o Salmo 106, quantas coisas esse povo viu com os olhos, dia a dia, naquele trajeto no deserto. E diz aqui que cedo esqueceram a sua lei. E uma série de coisas começaram a acontecer. Eles esqueceram a lei e não esperaram no conselho de Deus. Consequentemente, isso trouxe grande prejuízo para a vida deles. Eles foram emagrecendo. Eles foram perdendo a vida do Senhor. Eles foram perdendo, irmãos. Eles foram enfraquecendo. E foram caindo no deserto. Quantos de nós
deixam a fé. Isso acontece devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando vê, você não tem mais desejo pelo Senhor. Você só preocupa e pensa nas tuas coisas. E Paulo escreve a Colossenses, diz: pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E ele fala: e quando Cristo se manifestar, vós também, o quê? Sereis manifestados com Ele em glória. Mas se eu não penso, eu não busco, como naquele dia serei juntamente com Ele manifestado em glória, irmãos. Que justamente a glória começa nesses dias, ao você buscar a Deus, ao você deixar aquilo que está tomando o teu tempo com Deus. Desperta o teu coração para que Cristo preenche você com gozo, com alegria, com contentamento, com prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nós começamos a perder a alegria de vir para a reunião, de cultuar o Senhor no nosso dia a dia. Nós vamos perdendo prazer. Eu troco: ah não, depois eu oro, ah não, depois eu leio, ah não, depois eu visito o irmão, ah não, eu vou na reunião Paz que vem, ah eu ouço a reunião pelo YouTube. Amados irmãos, Deus usa o que Ele quer e como quer, porque Ele é Deus, amém? Só que nós não temos esse recurso. Nós temos que estar aonde Deus quer que nós estejamos. Na hora dele. Deus, não se esqueça, grave no teu coração. Deus tem um tempo e um modo para todas. Tempo e modo são duas coisas que caminham junto na edificação do Senhor. Agora, se você não chega no tempo certo, se você não entende o modo de Deus, você vai ser edificado? Não. Não vai ser edificado. Então o Senhor esta manhã está mexendo com o nosso coração. Amém? E eu dou graças a Deus, irmãos, porque o Senhor é bom. Às vezes a gente se prepara, mas o Senhor, é Ele que edifica a sua igreja. Amém? Queremos mudar a nossa vida, irmãos? Se o Senhor hoje pedir de você alguma coisa, você está disposto, você está disposta? Se o Senhor, vou repetir, está nesta manhã, pedir de você alguma coisa, como pediu naquele dia a Isaac, a Abraão, aquele que você mais amava, você está disposto a dar voluntariamente, imediatamente, o que o Senhor pedir? Pense, não responde sem pensar. Abraão estava lá nos seus afazeres e o Senhor se apresenta a ele e o chama pelo nome, e Abraão percebe que é o Senhor. O Senhor diz a ele: eu quero aquilo que você mais ama. Que dor! Eu quero aquilo que você mais ama, Abraão. Aquilo que está no teu coração, a Isaac. Imagina para Abraão, um homem de 100 anos, né? O seu filho, que é aquele que ele mais amava, irmão. Acho que não dá para descrever isso. Não dá para descrever. Não dá nem para pensar. E Abraão simplesmente, olha a palavra que eu usei, simplesmente. Ele não deixou nada perturbar sua mente.
Ele não deixou nenhuma desculpa entrar na sua mente. Ele simplesmente pegou o seu filho, pegou as lenhas, pegou alguns moços e foram para o lugar que o Senhor falou a ele. Quantas vezes Deus fala conosco? Nós falamos lá, Senhor, mas agora eu tô cuidando do meu campo, eu vou casar, eu comprei um carro, eu tenho que fazer isso, agora eu não posso. Isso vai, irmãos, dia após dia, e você percebe que nada acontece. Deus não ficou bravo comigo porque eu fiz isso. Então Deus aceitou, eu vou sempre usar essa arma agora, né? Mas vai chegar um dia que o Senhor... Saul, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Um dia a palavra de Deus, irmãos, ela virá checar o nosso coração. Porque ela vai vir checar o nosso coração. Ela virá, ela é o medidor, ela é a régua do Senhor. Então, se essa manhã o Senhor pedir de você, qual será a tua reação? Às vezes, irmãos, a nossa vida é um reflexo de algo que o Senhor já pediu para nós, mas nós não abrimos mão. Quem sabe o tempo de Deus para a tua vida acabou naquele lugar. Quem sabe aquilo que você está fazendo acabou o tempo. Deus permitiu para que você percebesse que o teu chamado não é fazer aquilo. O teu chamado é estar perante Deus. Que o Senhor possa, irmãos, nesta manhã trazer arrependimento ao nosso coração. Quantas vezes o Senhor está falando conosco? Todos os dias. Mas às vezes, irmão, você ouviu aquela palavra do irmão? Ouvi. Ouviu aquela palavra do outro irmão? Ouvi. Mas a palavra que Deus tem falado face a face conosco. A palavra que o Senhor tem falado olhando nos nossos olhos. O que eu tenho feito com ela, irmãos? Tenho transferido para aquele irmão que não está presente? A palavra é para quem está presente. Nós usamos às vezes, irmãos, eu vou usar um termo, palavra estilingue. Eu ouço e coloco ela no estilingue e jogo lá para aquele irmão que nem está presente. Essa palavra é para ele, que não veio na reunião. É para você, irmãos. Pode ser uma pessoa. Pode ser até eu, estou pregando para mim. Ela passa primeiro por dentro de mim, né? O que o Senhor está pedindo? Filho meu, dai-me o teu coração. Dai aquilo que você mais ama. Se você tem amado algo mais do que o Senhor não tem sido Senhor nosso, irmão. Mas, irmão, considere essa palavra. Ouça a palavra de fora, mas considere as palavras que o Senhor tem falado conosco. Amém? Considere com peso. Quem sabe o Senhor vai dizer para você: saia do meio da tua parentela. Estou dando um exemplo, né? Que foi isso que o Senhor fez a Abraão, não foi? Saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Às vezes você está numa aldeia e você não está conseguindo ver. Às vezes você está com um pensamento fixado em algo que você não está conseguindo perceber que aquilo agora está te causando mal. O Senhor quer te tirar daquela aldeia e curar a tua vida. Não estou falando de sair do meio da família, mas pode ser qualquer coisa, irmãos. Nós ouvimos o irmão Juvenal
Quantas vezes ele dá o testemunho que ele tinha um trabalho no Banestado, né? Num banco, tinha uma carreira que ele poderia subir, mas quando o Senhor falou com ele entregou nas mãos do Senhor. E a partir daquele momento Deus começou algo novo na vida dele. Às vezes o nosso trabalho, irmão, tem sido um ídolo para mim. Às vezes aquilo que eu faço tem sido um ídolo para mim, quando eu deixo o Senhor em segundo plano. Às vezes eu deixo o Senhor andando em segundo plano, andando com Ele. Aquele povo andando no deserto diz que, quem fala em Atos diz isso, o Senhor falava com eles dia a dia, mas o coração de muitos estava lá no Egito. Então não é só sair do Egito, é tirar o Egito de dentro de nós. Amém? Fecha teus olhos. Pergunta para o Senhor. Senhor, o que tu queres que eu deixe? Há alguma coisa dentro de mim que eu estou fazendo que o Senhor quer que eu deixe? E o Espírito Santo, irmãos, vai falar com você. O que o Senhor quer que nós deixemos? O que o Senhor quer que nós entregamos nas suas mãos? O que tem tomado o teu coração, irmão? Aquilo que você acorda de manhã, você pensa em primeira coisa. Aquilo que você vai dormir, você dorme pensando. Isso já tomou conta do teu coração. Isso já deixou o Senhor em segundo lugar. Pergunta para o Senhor. Às vezes é você mesmo. O Senhor quer te trazer mais para perto, irmãos. O Senhor quer nos trazer mais para perto. Para conhecê-lo. Para experimentá-lo. Senhor, te damos graça esta manhã mais uma vez. Porque Tu és bom, Senhor. E a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua misericórdia, Senhor, triunfa o juízo. E nesta manhã o Senhor tem nos falado sobre a Tua misericórdia. Porque se eu tivesse executado o Teu juízo essa manhã, quem sabe nós não estaríamos mais aqui, Senhor. Mas a Tua misericórdia está sobre a igreja de Umuarama. E pedimos e rogamos ao Senhor que Tu fale aos corações. Aquilo que nós temos que deixar, Senhor. Aquilo que nós temos que dar ao Senhor. Colocar nas Suas mãos e a partir disso caminhar perante o Senhor. Senhor, aquilo que o nosso coração tem tomado conta do nosso coração, aquilo que a nossa mente tem se ocupado, aquilo que tem nos distraído, tem nos tornado pessoas irritadas, murmuradoras. Ó Senhor, que tem roubado o nosso tempo de estar em comunhão contigo, Senhor. Seja trabalho, seja qualquer outra coisa, Senhor, mas que isso não impeça mais, ó Deus, de agradá-lo, Senhor, de andar com o Senhor. Tu disseste a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus. Ó Senhor, queremos andar contigo, Senhor. Que nada no nosso coração venha atrapalhar essa experiência, Senhor. Mas nós queremos andar com o Senhor, com o Deus vivo. Esse é o desejo do teu coração, que a igreja de Umuarama ande diante do Senhor. Se há algum coração que tenha desejo próprio, que se tornou um ídolo, que nesta manhã Tu quebres, ó Senhor, todo o ídolo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, o nosso trabalho, os nossos dons, a nossa capacidade, nada disso, Senhor, deve reger a nossa vida. Mas somente o Teu Espírito Santo deve nos conduzir. E todas essas coisas devem estar aos Teus pés, Senhor. Para Ti mesmo, Pai. Seja o Senhor das nossas vidas, Senhor. Jesus Cristo, seja o Senhor das nossas vidas. Seja o Senhor do nosso coração, dos nossos pensamentos. Ó, Senhor, de todo o nosso corpo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoamos a igreja nesta manhã.
a tua presença, o teu falar, a tua palavra, o teu convencimento, o abrir dos olhos, ó Deus, realmente enriquece os irmãos com a tua palavra, Senhor. Com a tua palavra que nos sustenta, Senhor, do dia mal. É a tua palavra que nos provê, Senhor. É a tua palavra, Pai. Graças te damos por todas as coisas. Traz entendimento acerca dessa palavra às nossas vidas, Senhor. Traz sabedoria do alto, Senhor. Traz compreensão ao Espírito Santo. Que o nosso coração seja sondado pelo Senhor. Sonda-nos, ó Deus. Tu nos conhece muito bem. Sonda-nos, Senhor. Vê se há algum caminho de idolatria em nós. De divisão, Senhor. Algum deleite da carne, Senhor. Sonda-nos, ó Deus, e sara-nos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece o coração do teu povo, Senhor. Dos jovens, sustenta, opere. Queremos, ó Deus, separar uma reunião com os jovens. Esteja preparando o dia, preparando a palavra, preparando ali o mover do Senhor na vida de cada jovem, Senhor. Pai Santo, adoramos a Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.